Olá, nossa conversa hoje no Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí é com o músico Calil Melo. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem, Rodrigo? Que legal te ver Quanto aqui. tempo depois, né? Quanto tempo, né? A gente se vê pelas redes sociais só. Eu e o Rodrigo estudamos juntos na Universidade de Mogi das Cruzes lá há muito tempo atrás e foi muito bom poder estar aqui, te ver, poder conversar, falar um pouco da minha carreira aí. Acho que a última vez que eu vi vocês foi em 2001, por aí, 2002, Caramba, né? olha Nos últimos tempos lá da OMC, né? Eu já sou pai, tenho uma filha de 12 anos e a gente não se viu. Vamos falar, antes da gente falar dessa parte musical, né, da sua trajetória, começar um pouco falando sobre a sua vida. Você é nascido em São José mesmo? Sou de São José, nascido e criado em São José dos Campos. Vivi a vida inteira ali, né? Gosto muito da cidade. E aqui em Jacareí vim muito, porque a gente é cidade vizinha, a gente sempre... Meu tio teve negócio aqui, uma época ele teve uma casa noturna, então eu trabalhei com ele aqui. Lá das antigas, 2000 e poucos, Spy Clubbers, não sei quem foi de Jacareí vai lembrar, foi muito legal esse período. Na época da Fapija, né? Era sensacional vir aqui, os shows, toquei muito com minha banda antiga, né? Com grandes artistas, tipo Charlie Brown Jr. Eu lembro, a gente tocou na Fapija com Charlie Brown Jr., foi muito bacana. Então, e aí eu começo a minha vida, com 14, 15 anos já começo a cantarolar. E minha mãe sempre cantava, né? Minha mãe brinca que desde a barriga... A minha avó falava isso pra mim, na verdade. Que a minha mãe cantava quando estava lavando roupa, fazendo comida e tal, e ficava cantando. Então, quando eu nasci, eu já sabia cantar as músicas da minha mãe, já estava no subconsciente. E foi muito importante essa escola musical da minha mãe pra mim, né? Que eu perdi meu pai muito cedo, com 7 anos de idade. Então, foi a maior referência musical é minha mãe mesmo, que canta, né? Ainda tenho um sonho de gravar com ela, até hoje não gravei, eu tenho uma música já com ela, é questão de tempo a gente fazer. Eu fiz um reggae com ela, muito legal, que fala sobre as mães, sensacional. Um beijo, mãe, se estiver vendo aqui. Ontem foi o Dia das Mães, né? Então, almocei com ela, foi muito gostoso. Então, eu comecei, e a minha primeira escola musical foi assim, com Djavan, com MPB, sabe? Ela escutava Jorge Ben, Tim Maia, Guilherme Arantes, Beto Guedes, essa galera que eu amo muito até hoje. Então depois vem a adolescência, a gente começa a escutar rock, né? Vem aquele momento... Comecei a cantar com 16 anos, cara, com banda, assim. Mas estudei jornalismo, né? Em Mogi das Cruzes. E fiz um pouco de tudo, cara. Já trabalhei com várias coisas. A gente que é músico tem que rebolar, né? Não é fácil. E nesse período como músico, cara, nossa, tava aqui nos bastidores, eu falei pra você, né? Eu cantei em banda de baile, eu cantei em barzinho. Eu tive meu período de música gospel também, que a gente pode falar depois, que é um período muito especial da minha vida. Mas eu sempre tive esse feeling com reggae, né? Ser compositor. Então eu tenho muitas canções, gravei alguns discos. E é isso, cara. O São José, que bairro que você morava na sua infância lá? Eu sou nascido e criado ali no Jardim Topázio, que é próximo ao Center Valley, à Rodoviária Nova. E você tem irmãos, não? Eu tenho 2 irmãos, o Gianluca e o Gabriel. O Gabriel, meu irmão do meio, tá lá em Portugal, já faz 2 anos. E o Gianluca ainda mora com a minha mãe, ele é mais mas tem 20 e poucos anos já e amo demais eles. Nós somos filhos de pais diferentes, né? Meu pai, eu sou o primeiro, né? Meu pai faleceu em 87, quando eu tinha 7 anos. Depois veio o Gabriel e alguns anos depois o Gianluca. E eles são filhos de pais, os pais deles estão vivos, então só o meu que eu perdi. Essa sua infância, você falou que perdeu o pai, né, com 7 anos de idade. O que você lembra dessa parte da infância em São José? Foi difícil? Hoje você vendo... você tem uma filha hoje, né? Sim. Você vendo hoje, você criança com 7 anos, sem o pai, como é que isso transformou um pouco a sua vida? Foi difícil. A minha mãe tentou, fez das tripas coração para cuidar de mim e fez muito bem, né? Me botou no esporte, eu jogava basquete, né? Até hoje eu jogo. Você vê, eu tô com 44 anos e eu jogo basquete ainda. Ele me afastou um pouco de coisas erradas, assim, foi muito importante. Mas não tem como substituir um pai, né? Perder o pai, assim. Eu lembro que na minha infância, você falando assim, eu também não tive vô, assim. Meu vô morreu muito quando eu era bebê, o pai do meu pai. E o pai da minha mãe também morreu novo, cara. Então não tinha muita figura masculina. O mais próximo que eu tinha era o meu tio, que mora no Japão. Foi pro Japão quando eu tinha 18 anos. Então esse é um buraco que eu tive muito tempo, assim. Essa presença masculina, né? Da presença masculina. Toda mulherada em casa só. Fora o meu tio, que depois foi embora, mas que tem um contato com ele excelente, foi muito importante. Mas eu tinha esse problema. Daí os meus amigos, assim, quando um amigo tinha um pai bacana, um avô, eu sempre escutava muito os mais velhos. Eu sempre aprendi muito com eles e eu tinha essa sede de... Eu lembro que pessoas nem ligavam, né, da minha idade, assim, a garotada, e eu não, eu queria participar e fiz amizade com muitos pais de amigos ou avós de amigos, que fez muita diferença na minha vida, cara, com certeza. Quer dizer, isso, aí quando você vai pra adolescência, isso não foi um motivo para você se tornar um adolescente rebelde? Ou não, assim? eu tive a minha rebeldia, assim, eu tive um momento
triste. E que não é só isso, né? Porque tudo bem, cresci sem pai. Mas, tem um momento de problema financeiro. Você me conheceu, né, na faculdade e tal. Eu tinha cabeça num lugar, eu fui um menino estudioso, sabe? Eu não dei trabalho pra minha mãe, assim, muito. Mas eu também tive meus momentos difíceis. Não é fácil pra ninguém, não. Mas como eu tive uma educação muito boa da minha mãe, da minha avó, nesse período que eu fiquei ruim, eu consegui lembrar do que era bom, e eu não queria o final. O meu pai teve problemas, né, com drogas e tudo mais, então meu primo também, eu tive um primo que caiu para as drogas, então eu tinha um exemplo de que aquilo ali não ia ser bom para mim, então eu consegui sair e estou limpo há muitos anos, graças a Deus. E essa parte musical que você falou da sua mãe, né, que vem da sua mãe, de ficar cantando, o que você lembra de criança, da sua mãe cantando, ou da sua avó, que você falou que também tinha? O que é a primeira recordação que tem na sua cabeça? Da minha avó eu lembro Roberto Carlos, cara. Ela ficava fazendo, cozinhando assim, escutando as músicas do Roberto. Tanto que eu escuto hoje, eu choro, porque ela é minha segunda mãe, assim, ela morreu há pouco tempo. E foi uma dureza, assim, muito dura, mas eu lembro dela cozinhando, fazendo as coisas pra mim, assim, minha mãe trabalhava fora e ela que cuidava de mim, o garoto, assim, né? E minha mãe sempre amou música. Ela me levou no show do Guilherme Arantes, quando eu era criança, no show do Beto Guedes. Eu tinha 10 anos, eu tava na associação no show do Beto Guedes, cara. Então, assim, eu via artistas que minha mãe amava, que meu pai amava. Ela falava, o seu pai amava o Beto Guedes. O Beto Guedes eu conheci, cara, na Paradiso, assim. Fui num show dele, eu trabalhei lá numa casa noturna em São José dos Campos. E eu lembro do Roger Palumbo, que já foi até vereador em São José. E um grande parceiro meu, ele foi dono de casa noturna, um cara que ajuda, ele faz o Surf for Friends, o Gá, que ajuda o Gá, que é um irmãozão, assim. E ele foi amigo do meu pai também. E aí ele sabia, né, que eu tinha esse amor. Ele falou, cara, o Beto Guedes vai tocar aqui, vem pra cá. Depois, fui no camarim, porque o cara pude falar pra ele, cara, meu pai te amava, cara, meu pai morreu, mas ele amava você. E minha mãe, na rebeldia, que a minha mãe foi mãe muito cedo. Ela tinha 14 anos quando ela ficou grávida de mim, cara. E eu nasci, e aí ela faz aniversário em janeiro e eu nasci em fevereiro. Então ela fez 15 e eu nasci. E minha mãe era muito nova. Então, assim, e meu pai morreu logo na sequência. Eu lembro dela pichar muros com a letra de músicas do Beto Guedes, que remetia ao meu pai, assim, alguma lembrança. Então eu fui um pouquinho melancólico de ver minha mãe assim, porque minha mãe sempre fala que ele foi o grande amor da vida dela e tal. E é difícil você lidar com isso daí. Mas eu acho que essa força da música, a nossa fé, né? Minha família é de muita fé, assim. E a gente conseguiu se reerguer, ficar bem para poder dar o exemplo para as pessoas, né? Porque ela com 21 para 22 anos, sem o parceiro ali, né? E ela teve dureza. Ela trabalhava em quê? Minha mãe era uma guerreira, cara. Ela conseguiu um emprego que ajudou a me criar muito bem, a dar uma educação boa, estudar em colégio particular. Que ela foi telefonista na Telesp por 17 anos. Então, e ela conseguiu esse emprego bem novinha. Então, assim, ela ficou ali, fez uma carreira muito boa, assim. E a minha mãe, cara, você conhece ela, agora ela tá indo, ela vai para Portugal ver o meu irmão em agosto, depois ela vai ver meu tio no Japão, e ela já foi para África, ela já foi para América do Sul inteira, conhece tudo, Paris, sabe, já foi para vários lugares, assim, nem sempre no maior luxo, mas ela é aventureira, assim, de curtir. Eu também gosto, mas eu não cheguei nem perto dela, do que ela já fez, assim. Porque ela é uma pessoa jovem, você vai fazer 60 anos agora. Ela é muito nova, exatamente. E essa influência musical, você acha que foi até que nível para você querer, com 14 anos, começar a ir para esse meio? O que ela achou quando você falou, tô querendo... não, de cara, assim, os pais nunca gostam, né? Vai estudar, ser músico não é brincadeira, não, cara. Músico não é profissão. Mas eu comecei muito... Eu lembro, assim, que quando ela falou, filho, vai, que você manda mesmo, foi quando eu lancei com a minha antiga banda, Trilhas e Raízes, a gente fez uma coletiva de imprensa com o lançamento do nosso primeiro disco. Eu lembro que foi lá no Dama Rock, era uma casa noturna que tinha em frente à Univap, lá no centro. E a gente convocou todas as TVs, a Vanguarda, a Band, e a galera foi às rádios, sabe, Stereo Vale, as que eram mais bacanas. Então a gente fez um coquetel de lançamento ali, mostrando o videoclipe que a gente ia lançar. Nosso clipe foi pra MTV, foi muito legal, né? Assim, a gente conseguiu algo bem diferente, as bandas regionais não conseguiam fazer isso. Então, a gente marcou uma época, assim, naquele dia, todo mundo bonitão de terno, jantamos e tal. Aí ela falou, filho, vai com Deus, boa sorte. Aí eu vi que a minha mãe tava botando fé. Porque ela gosta de música também, mas ela sabia que era disso, você tem que estudar, estudar. Mas não tinha jeito, né? A música tava aqui. Eu acho que se eu parar eu parei por um período, né? Quando a minha esposa engravidou da minha filha, a gente montou um negócio, eu acabei saindo do Trilhas por um período, quase um ano, assim. Uma loja?
É uma franquia, assim, de um sei. quiosque, assim. Era lá no shopping centro. Mas eu fiquei triste, cara, porque você vai trabalhar com outra coisa, você fala, pô, nossa. Aí foi ali que eu conheci um parceiro, um produtor musical, que trabalhava também no shopping, também tava meio triste, queria fazer música, a gente se juntou. Foi quando eu gravei meu disco gospel, cara, que é o William Van, que é meu parceirão. A gente fez, ele é, assim, um cara sensacional, ele era multimídia, assim, filmava, compunha as músicas, ele é tecladista, né? Um ótimo editor de vídeo. Então, assim, em pouco tempo, eu consegui uma parceria no estúdio, na época era o Oversonic, que é um estúdio bem famoso de São José, para fazer a parceria, para gravar o disco com eles. Eu não tinha banda, então era eu e ele. Juntei músicos que eu conhecia a vida toda, assim, tinha 16 músicos na gravação do meu disco, que coral ainda também. Quarteto de cordas. Eu lancei um disco muito bonito, cara, em pouco tempo, assim, e vários clipes, porque ele pegava a câmera, a gente saía, filmava e ia tendo as ideias, um clipe ia ficando cada vez mais legal do que o outro. E foi um período muito bonito para mim, assim, de reencontro café, assim, ficar firme, levar a palavra de Deus nos lugares onde eu toquei, tem vigílias aqui em Jacareí, em algumas igrejas e tal. Foi muito bacana. E eu mergulhei, assim, quando eu entro num estilo musical, eu mergulho, eu conheci todos os cantores gospel, né? Eu ia nas igrejas para conhecer, e eu achei muito legal, porque alguns são, além de, assim, muito técnicos, né? E até hoje eu acho que os vocalistas da música gospel do Brasil são dos melhores vocalistas do Brasil, tanto homem quanto a mulher, porque estudam muito, sabe? Não era assim no passado, mas dos últimos tempos eles viraram, assim, muito técnicos. E eu aprendi muito, porque eu evoluí como cantor também, vendo eles cantarem. E eu tenho esse lance camaleão, né? Eu canto reggae. Pra cantar o reggae é um estilo, é meio duro. Mas eu toco no bar MPB. O músico brasileiro tem essa coisa. Tem que se adaptar, né? Eu já cantei gospel, porque algumas músicas você canta um pouco mais suave. Então, assim, é uma emissão. Então, as pessoas até falam... Outro dia uns caras falaram, pô, sua voz mudou. Eu falei, minha voz mudou cantando o quê? Porque eu canto um monte de coisa. Se eu for mostrar pra você o jeito que eu canto gospel, você vai falar, nossa, essa é a sua voz gospel. Entendeu? Então, o músico, assim, eu acho que nunca para de estudar, né? Nunca para de aprender. Se você tiver essa mente, com certeza você vai evoluir. E eu sou feliz por ter passado por tudo isso. Tenho orgulho de todas as fases da minha carreira, assim, musical, assim, sabe? Aprendi muito. Você falou que a sua mãe, ela te deu esse apoio quando te viu naquele lançamento do clipe, né, e tal. Vocês todos arrumados ali. E pra você, particularmente, quando é que você viu na sua carreira e falou assim, agora sim, agora é isso mesmo, agora daqui pra frente vai ser só coisa boa? Quando é que foi essa lâmpada acendendo na sua cabeça aí? Nossa, no período do Trilhas, cara, a gente teve shows incríveis, assim, né, pra muita gente. E aí a gente achava que ia estourar no Brasil inteiro. Todo mundo falava isso, pô, vocês vão ser a banda, vai... E aí a gente fazia show para 10 mil, 15 mil, 20 mil. A gente, pra você ter uma ideia, na época a gente alugou uma casa pra galera da banda morar. A gente tinha um ônibus da banda, vários caras da banda. Nossa. A gente levava como trampo mesmo. De segunda a sexta era ensaio, sexta, sábado e domingo era show. Então, assim, viajava pra caramba. A gente viajou sul de Minas inteiro, litoral norte muito, na capital, muitos festivais. Assim, a gente foi muita quebrada também. Na época a gente fez parte de uma gravadora, que era a Caruts, que tinha o circuito reggae, que ele lançava revistas, acho que trimestral ou mensal, pro Brasil inteiro. Saía CD com músicas das bandas, a gente até gravou um DVD com eles também depois, no Ginásio da Portuguesa em São Paulo. Então a gente fazia muito show, as pessoas, a gente ia nos lugares, era autógrafo e tal. Você fala, agora vai dar certo, né? E infelizmente ali teve um momento que não rolou, mas a experiência ficou aquele gostinho, né? Falei, pô, eu amo fazer isso aqui. Então, e mesmo quando eu estive no gospel, que eu, né, continuei, foi um momento muito especial, eu nunca deixei de ouvir reggae, de gostar de reggae, de compor em reggae. Então, quando eu tive que dar uma parada no gospel novamente, porque alguns músicos foram embora, teve um que foi morar nos Estados Unidos, e aí a gente tinha uma crew legal, assim, né? E aí quando sai, não é tão fácil conseguir outros e tal. Então, eu falei, minha história não acabou. Daí o Trilhas, na época, me chamou pra fazer uma participação num show de 15 anos da banda, que eu tinha saído, né? Eu fiquei, eu acho que 6 anos mais ou menos, fora da banda. E eles me chamaram pra fazer uma participação e eu fui, sim, vou fazer uma participação. E ali voltou o tchan do reggae. Eu falei, puxa, parecia que eu não tinha saído da banda, as pessoas cantaram todas as músicas e tal. Aí depois disso eles me convidaram pra voltar pra banda. Eu voltei, fiquei mais um ano e pouco, aí não rolou de novo. Eu falei, agora eu vou fazer minha carreira solo. Mas assim, eu canto as músicas do Trilhas no show, porque são os meus maiores sucessos, né? Até hoje, por exemplo, Siga Seu Caminho, que é uma música bem bacana. Quer que eu toque um pedacinho? Então, Posso tocar? Pra gente encerrar o primeiro bloco, vamos tocar então. Então eu vou tocar, que foi o grande hit, assim, do Trilhas, onde a gente ia, a galera cantava e tudo mais. E eu toco nos shows. Inclusive, gravei com o Canaviá agora, né?
Então é isso. Vamos fazer lá. um pedacinho então, assim, ó. E vejo o meu povo tão sofrido, todos cansados de viver. Amanheceu é mais um dia, numa batalha pra se vencer. E no caminho muitas pedras, mas não desista de lutar. Siga seu rumo, dê valor à vida e nunca deixe de sonhar. Olha a natureza, ela está perto de você. Olhe pro amor, now, e olhe pra dentro de você. E olhe para o mar, tchá, e sinta a presença de Deus. Sinta e sinta a presença de Deus. E numa roda na fogueira, cantar de coração, deixa pra trás toda a tristeza. E marcas que o amor deixou, traz a esperança que um dia o vento levou. É isso aí. Tá certo, a gente vai então para um rápido intervalo, a gente em destaque e volta já.